Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com o ex-deputado federal José Carlos Aleluia, que aparece com a novidade de filiação ao Novo, com a perspectiva de se tornar candidato a governador da Bahia em 2026. Deputado, prazer grande tê-lo aqui com a gente. Eu estou aqui podendo falar com uma bancada tão qualificada sobre a Bahia e sobre o Brasil. Não tem caminho isolado da Bahia independente do Brasil. Aliás, não tem caminho para nenhum estado. Perfeito, deputado. Para conversar com a gente, estamos aqui com o advogado Lucas Castelo Branco e o jornalista Flávio Sandi. Deputado, conta um pouco para a gente aí essa ideia que pegou muita gente de surpresa, pelo que consta, do senhor se filiar ao Novo e entrar no jogo político. Eu confesso que fiquei me chamou muita atenção uma frase que o senhor disse numa entrevista ao Política Livre, a propósito dessa sua filiação, dizendo que estava de volta ao jogo porque o time do senhor estava perdendo muito. Eu queria entender um pouco essa análise. Isso veio do meu coração. A Bahia está perdendo muito. Quando você observa, por exemplo, o que a Bahia foi em relação ao Brasil, a Bahia vem descendo a ladeira. Não vou falar ainda dos problemas do Brasil. A Bahia, em todos os indicadores, está atrás. Em competitividade, nós conseguimos estar atrás do Piauí. Quem ia imaginar, Castelo? Quem ia imaginar que a Bahia fosse ficar atrás do Piauí? A Bahia está perdendo e não é no futebol, não. O futebol até está ganhando, porque o Bahia está muito bem, embora a Vitória tenha deslizado. E tem dois times na primeira divisão, mas está perdendo na educação. É um dos estados mais violentos. As cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia. E eu senti o dever de entrar na política, de voltar à política, tirar a minha chuteira, mandei lustrar, estou lustrando ainda, para poder jogar de novo. Jogar de novo para mostrar, primeiro, que a Bahia não é de esquerda. O interior da Bahia não é de esquerda. Eu conheço o interior da Bahia palmo a palmo. O que existe é uma necessidade que leva ao governismo. Eu não condeno ninguém por isso. As pessoas em suas circunstâncias, não é? Mas a Bahia não é de esquerda. A Bahia defende a família, o interior, as pessoas do interior da Bahia, as mulheres, os homens, sobretudo aqueles que comandam a família, defendem a família. São contra a invasão de propriedade. Todo mundo quer ser tua rocinha, tua casa. Nós não podemos mais viver sob o signo da violência. A violência do crime organizado não pode ser motivo de diálogo. Não se dialoga com crime organizado. Crime organizado tem que ser violentamente combatido. Combatido de frente. Não há outro caminho. O sujeito organiza uma quadrilha, um esquema criminoso que envereda por todos os campos, chega numa cidade baiana, e ordena que as pessoas abandonem suas casas. O crime organizado chegou ao requinte na Bahia de mandar que as pessoas, em uma determinada cidade, aqui próximo, abandonassem as casas porque eles queriam ocupar com os seus soldados. Soldado do crime do meu governo, ou muda de profissão, ou muda da Bahia, que não vai ter caminho. Então, por isso que eu voltei. Voltei para mostrar que nós podemos ter uma solução diferente da do PT. O que é que o PT fez e faz? Ele continua tentando debater com o passado. Ele quer comparar o passado que ninguém lembra mais. Eu não vou dizer nem se é bom ou ruim, porque as pessoas que têm 30 anos tinham 10 quando teve o governo diferente do PT. Então, o PT tomou conta da Bahia, porque tomou conta das instituições da Bahia, tem influência nas instituições da Bahia, tem influência em todos os campos e comanda o debate. Eu entrei para o debate. Eu quero mostrar também que a Bahia tem que ser, não pode continuar sendo o Estado responsável por eleger Lula de novo. Na eleição passada, quem elegeu Lula foi a Bahia. A diferença de votos que Lula teve na Bahia foi superior à diferença de votos que Lula teve no Brasil. E a Bahia não é de esquerda. O baiano não quer esquerda. Mas o senhor atribui esse papel da Bahia na eleição de Lula à situação econômica e social do Estado ou ao trabalho dos líderes políticos do PT?
na Bahia? Eu acho que é uma combinação do governismo, de a sua influência, o governador era do PT, com a deficiência cultural. Nós estamos, de certa forma, o PT está tentando ter um domínio cultural. É uma situação que na política gramsciana, eles pregam um determinado modelo como se existisse esse. E observe o que está acontecendo. A migração. As pessoas estão saindo dos estados para ir para onde? Para os estados onde o PT nunca governou. Quem é um campeão para receber migrantes? É Santa Catarina. Nunca teve governo do PT em Santa Catarina. Até essa semana, um maluco que deveria ser expulso do partido, de um vereador lá do interior de Santa Catarina, entrou com um projeto querendo proibir que nordestinos fossem para lá. Isso é crime, é inconstitucional e é crime, mas é motivado pelas nossas deficiências. Nós não estamos criando esperança para os jovens no Brasil, na Bahia, sobretudo. Santa Catarina virou um destino por causa da sua situação econômica? Se virou um destino porque o desemprego em Santa Catarina está na faixa de 2%, em Pernambuco está na faixa de mais de 10% e a Bahia está próximo de 10%. O maior estado em desemprego no Brasil é Pernambuco, que é um estado sem recursos naturais. Não é? Não tem recursos naturais, Muito menor do que a não tem Bahia? mineração, não tem agricultura pujante. A Bahia não, a Bahia tem polos de desenvolvimento importantes, como o oeste da Bahia, onde o seu governo de 20 anos não fez nada. O extremo sul da Bahia não fez nada. Em termos de infraestrutura, o aeroporto de Barreiras não foi feito. O aeroporto de Porto Seguro continua aquela rodoviária. Então, o Estado precisa escolher o seu caminho. Escolher o seu caminho significa ter um governo que dialogue. A infraestrutura no Brasil, e sobretudo em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, é feita com quem? Em parceria com a iniciativa privada. Aqui nada acontece. Na Bahia, nada acontece. Eu não vou falar agora do semiárido, depois eu falo do semiárido, que digamos que é um lugar onde o PT é muito forte, mas é forte exatamente porque é o lugar onde há mais dificuldade econômica. Onde é que o PT é mais fraco do Estado? No Oeste e no Sul e extremo Sul da Bahia. Regiões mais ricas. Regiões mais ricas, prósperas e onde tem mais emprego, oportunidade. Não precisa muito longe, se você quiser fazer referência a outros estados, pega um carro, atravesse a fronteira da Bahia para o Espírito Santo. Quando você entra no Espírito Santo, você tem a impressão que está entrando em outro país. As cidades estão mais arrumadas, tem acostamento, tem pistas de aceleração lateral, tem outro ritmo de vida. Quando você vai na direção de Brasília, passa para Goiás, é a mesma coisa quando sai da Bahia, e sai de uma região rica da Bahia, porque o oeste da Bahia, aquele oeste lá de Correntina, eu conheço muito aquela região, né? Você tem uma produção muito grande agrícola. O estado da Bahia é um estado promissor. É um estado que tem recursos minerais fortes e recursos minerais. É um estado que tem produção agrícola forte. É um estado que tem energia elétrica, tanto eólica quanto solar, quanto a tradicional hidráulica. Então, é um estado com muitas potencialidades que está indo para trás. Nós estamos perdendo em todos os rankings. Por isso que eu voltei para a política. E como é que faz para mudar essa mentalidade das pessoas mais carentes que ainda votam no PT? Mo As pessoas precisam ouvir, é Mas preciso ter é coragem de dizer. Não dá para fazer política querendo atacar o governador, que não é bom, e esquecendo o Lula. O problema nosso não é o governador, ele é apenas mais um soldado dessa organização, um soldado que era desconhecido. Quem era Jerônimo quando ele foi lançado? Ninguém sabia, eu não sabia o nome dele. Depois é que eu descobri que era secretário de Educação. E ele é um soldado da organização que está aí, é um soldado de Lula. Quem elegeu Jerônimo foi o número 13. As pessoas foram votar em Lula. É preciso mostrar às pessoas que Lula está no ocaso, o PT está no ocaso nacionalmente, e que a Bahia é o único estado que não percebeu. A Bahia e o Piauí são os dois piores de competitividade, por sinal, tá certo? Desse ranking. Os estados onde o PT está comandando são estados com grandes problemas, além da Bahia. Eu vou mencionar o Piauí, mas vou mencionar também o Ceará. O Ceará tem coisas muito melhores que a Bahia, mas consegue ser um estado onde o crime organizado está muito forte também.
Aqui na Bahia, como lá, o crime organizado está entrando na economia, tomando conta de setores fundamentais da economia. Aliás, como mostra essas Faria investigações, hoje Lima. está no mundo todo, está em todo o país, inclusive na Faria Lima, né? Mas Nos fundos, né? tem que pegar e ser muito duro. Dono de grande rede de farmácia se metendo nisso, tem que ser duro, com um colarinho branco e com o soldado do crime. Todos eles têm que. Duro. Não há outro caminho para combater o crime no Brasil hoje que não seja duro. E para isso é preciso ter uma organização de inteligência fantástica, forte, com apoio do Ministério Público e da Justiça, para que nós possamos continuar sobrevivendo na Bahia, sobretudo. Agora, deputado, queria retomar mais tarde essa avaliação que o senhor faz sobre a importância do combate à Lula na Bahia, né? Não exclusivamente a figura do governador de plantão. Mas queria também saber a opinião do senhor sobre essa situação em que a gente se encontra fazendo quase 20 anos de que o governo, que o PT governa o Estado. O senhor acha que os problemas econômicos que a gente enfrenta hoje, que inclusive impactam setores como o de segurança, o de saúde, o de educação, eles decorrem de uma dificuldade gerencial do PT ou são uma escolha? É modelo, tá certo? Você, por exemplo, é um modelo que não, digamos assim, quando trata o projeto, não trata com o objetivo de executá-lo, Sim, quer transformar apenas em imagem de TV para ganhar eleição. Que adianta a FIOL? Era duas ou três eleições com a FIOL, não adianta a FIOL. A FIOL é fundamental, a ferrovia que vai cortar o meio da Bahia, ligando ao centro-oeste, sim. que pode se estender depois até o Pacífico. O dia do Porto Sul, discurso, campanha, não acontece. Onde anda a ponte? Eu não sou contra a ponte, não, ninguém é contra a ponte, mas a ponte não pode virar depois propaganda na televisão. Na campanha vai estar a ponte lá, bate aos quatro estacas e diz que está fazendo ponte. Uma ponte dessa se constrói em 2, 3 anos. Não pode ficar com isso, só com isso. Tem que ter gestão, tem que ter liderança e confiança. É o que está faltando. Observe que eles tiveram ao lado deles o governo federal durante muito tempo. Né? Os canais, vou falar do semiárido. Eu fui o grande defensor de 2 canais importantes, que são o canal do Sertão Baiano, que pega a água lá do Juazeiro, do projeto Salitre, e desce por gravidade até a bacia do Jacuípe, cortando ali Bonfim, Campo Formoso, né, até chegar no Jacuípe. Nada, parado. E não é uma obra mirabolante. A Bahia não acontece nada. Outro canal importante que Sergipe luta e a Bahia faz de conta que não existe, o canal do Xingó, capta água por gravidade em Paulo Afonso e joga por Paulo Afonso, por Santa Brígida, terras boas, muito boas, depois para cair em Sergipe. Ou seja, a Bahia não está se preparando para criar condições de competitividade e de ambiente de negócio. O ambiente de negócio não é bom. Os impostos da Bahia sempre são os maiores. Você não vai encontrar espaço para na Bahia do São Paulo. As pessoas que moram na fronteira vão fazer compra no outro estado e vêm para o porque é mais barato. O imposto do ICMS aqui é maior. O governador não perde uma chance. Olha, falar em imposto, o IPVA. O IPVA da Bahia é 3%. O governador do Paraná chegou agora a reduzir para 1,9%, eu vou reduzir para 1,9%. No mínimo. Tem que tirar o carga das costas das pessoas. Quando o Estado começa a gastar mal e gastar muito, não sobra dinheiro para as pessoas. É assim qualquer economia. Qualquer economia. O Estado baiano, modelo montado pelos três, não vou botar só a responsabilidade em cima desse governador de plantão, que é um soldado. Ele não é nem general. Porque, aliás, eu leio muitas guerras napoleônicas. Ele virou general. Como Napoleão, quando encontrava alguém, ele pintava general. Assim, ele tentou até fazer um pintor de general. Pintor de eu não sou desse ramo. Entendeu? Mas então, ele é um pintor, talvez um pintor, talvez fosse melhor pintor do que governador. Mas o que há é uma máquina montada que vai completar 20 anos Sim. e que os jovens não conseguiram ver a Bahia em outros caminhos. Não fizeram uma grande barragem, não fizeram um grande canal, não criaram nenhuma produção. No Oeste não há nada. No Oeste não há nada. Veja a BR-101.
Você vem do Sul, passa no Espírito Santo, duplicado, arrumadinho, entra na Bahia, buraco, buraco. Aí vem a Bahia toda. Quando chega lá em Sergipe, duplicado, Alagoas, duplicado. Pernambuco, duplicado. O que é? E temos chefe da Casa Civil do governo. O chefe da Casa Civil no governo do Brasil, o chefe da Casa Civil é muito importante. Ele é que comanda, sobretudo quando o presidente é um presidente como o atual, que tem uma idade, etc. Ele tem um espaço muito grande. Nada acontece, só promessa. Só promessa. Nós somos hoje olha o Porto, e o Porto? O Ceará está construindo um novo berço para receber porta-contêineres, lá em Pecém. Pernambuco está fazendo um novo porto para receber no Porto de Suape. A Bahia tem um porto da Foz tá parado lá, na mão de uma organização do Estado. Bahia Investe, fazendo nada. Tudo da Bahia é assim, na mão da Bahia Investe. Quem é Bahia Investe? Não acontece nada. Portanto, não vamos perder na corrida para o Ceará, para Pernambuco, para todos os estados. Estou nem contando o Espírito Santo, que é um estado que tem tido bons governos, alguns até mais à esquerda, mas bons governos, não o PT não, mas está mais à esquerda. Então, governadores que se alternam lá fizeram que o estado ficasse um estado arrumado, promissor. As indústrias não se instalam na Bahia. Peguem um carro e vejam. Passou ali de Bucuri, Nova Viçosa, né? Chegou lá, começa a ver indústria de todo tipo. Lá da Bahia, nada. Nós chegamos aqui a ter alguns polos industriais, né? Eles aparentemente foram desfeitos, né? Foram desfeitos por falta de. Às vezes é um ciclo, mas você tem que ter sempre alimentando o ciclo. Não é? Se aquele ciclo vence, você tem que trazer outros ciclos. Na verdade, não houve nenhuma tentativa de fazer isso. O governo é um governo, digamos, que se aproveita do assistencialismo, que é importante. Ninguém é contra o assistencialismo, mas as pessoas não podem ter, por gerações, viver do assistencialismo, é preciso dar oportunidade. Quem está me ouvindo, mesmo aqueles que recebem, e é importante isso, eu sempre defendi o Bolsa Família, aqueles que têm energia de 80, quem primeiro fez uma emenda para botar energia até 80 kWh de graça, fui eu. Inclusive, fiz campanha histórica, tenho panfletos feitos na época, até 80 kWh de graça. Então, as pessoas, ele está fazendo tudo errado, não. Tem que dar tudo que as pessoas precisam agora da escola. Da escola. Escola e melhora as oportunidades. Sem escola não melhora as oportunidades. Sem educação, você não tem saída. Isso quem diz, não, Rui Barbosa. Quem sou eu para criar uma frase dela? Então, nós estamos diante de uma situação em que eu vim para a política me perguntar por quê? Por isso eu acho que eu tenho que contribuir nesse debate. Não dá para ficar debatendo achando que o problema é esse cara que está aí. Esse Jerônimo, respeito ele, aliás, é muito educado. Às vezes que eu encontrei esse rapaz era de uma educação finíssima. Ora, poderia ter outras finalidades, não governar Bahia. É isso Poderia que, ser mestre de cerimônia, cerimonial de alguém, agora para governador. é isso que eu queria perguntar ao senhor, se o senhor identifica Jerônimo como dos três do PT que já foram governadores e o atual que está, se Jerônimo seria o menos qualificado para o cargo. E também queria até pegar o gancho dessa pergunta e questionar o senhor. São 20 anos de PT na Bahia. Estão indo aí para o quinto mandato, né? Quinto mandato já. Talvez aí concorrendo ao sexto mandato do PT. Por que então a gente vê que a Bahia tem algumas dificuldades? Pessoas, eu falou aqui de algumas estradas, questões econômicas também, emprego. Então por que as pessoas continuam votando no PT, continuam elegendo um governo do PT aqui na Bahia? Olha, as pessoas têm dificuldade de enxergar, porque elas estão, de certa forma, há uma nuvem em torno do governo, né? O governo tem uma propaganda muito grande, tem uma exposição muito grande. E o Jerônimo, ele é muito dado, ele vai para o interior, tira selfie com todo mundo, tem que reconhecer. Ele é uma pessoa simpática, né? Seria não vou tirar isso dele. Eu diria que, em termos de administrativos, ele tem deficiência muito grande e também tem deficiência muito grande na área política, né? O Wagner é o político de todos. Quem é o coordenador político disso, que sabe fazer política, é Wagner.
Rui Costa era o gerente dele, depois virou gerente do próprio governo, mas não era um CEO, não é um cara de visão, Sim. ele é gerente. Como gerente, ele pode levar a loja adiante, mas não abre loja nova, entendeu? Então é mais ou menos isso. Ele realmente, como eu disse, ele é um soldado que não estava preparado, não é como se você tivesse uma grande empresa e preparasse ali pessoas para poder dirigir a empresa, e de uma hora para outra, vai ser aquele sujeito ali que está gerenciando o estoque ou o centro de treinamento e vai dirigir a empresa. É mais ou menos isso. Ele não tinha luz para ver. Ele não tem luz e comete um grande erro que, se tivesse lido um pouco mais Maquiavel, ele teria ver que ele teria ter escolhido bons assessores. Ele não escolheu bons assessores, não tem uma boa equipe. Demorou muito de decidir a equipe dele. Isso é que é um problema e condiciona muito. Olha, Antônio Carlos fazia política. Antônio Carlos fazia concessões políticas em lugares estratégicos, fazer concessão política em secretarias importantes, não é isso? Não vou citar o nome para não atingir as pessoas, que alguns até são meus amigos. Tem 4 ou 5 secretarias que são fundamentais do Estado. Né? Pô, você vai fazer, por exemplo, a Olharia Federal, você vai escolher só por critério político o ministro da Fazenda? Se você imagina se hoje no Brasil tem um problema grave desse negócio do na taxa americana, você acredita que se o ministro não fosse um rapaz qualificado, que é o ex-governador de São Paulo, o vice-governador, ele está tentando ajudar. Os erros são dos outros, o dele está trabalhando. Então, se imagina se tivesse ali um qualquer, né? Então, escolher equipe é fundamental. Quem não tem equipe, dificilmente se dá bem, né? Eu, graças a Deus, na minha vida, eu diria o seguinte: meus assessores foram sempre melhores do que eu. E eu ouvia eles todos, sempre. Eu fui presidente de empresa muito jovem, presidente da Cheste, encontrei grandes barreiras, tinha grandes engenheiros lá, alguns até eram de esquerda, mas eu ouvia, porque dentro da empresa não tinha uma esquerda nem direita. Até que me tornei um grande amigo de Miguel Arraes. Eles falavam bem de mim com Miguel Arraes. Semana retrasada, eu fiz um discurso convidado pela família de Miguel Arraes para falar de Miguel, lá no Congresso. E fiz com muito satisfação, porque o Miguel Arraes era um homem de esquerda, mas tinha autoridade, sabia para o dinheiro. Por isso que ele governou tão bem, está tratando. Acho que essa chapa Jerônimo, Rui Costa e Wagner, ela é mais poderosa ou mais frágil? Sim. Essa chapa se sustenta. O Otto não fica. Eles não vão fazer isso. Isso é nariz de cera. Eles estão fazendo isso porque eles estão com medo de Otto eventualmente ir para o outro lado, ou com a candidatura de Tarcísio. Lula, agora, ele dorme com Janja, mas sonha com Tarcísio. Bom corte aí. Se se não falar de Tarcísio também, deputado, mas eu queria voltar a essa questão de Lula, quer dizer, há uma avaliação de que essa avaliação que o senhor faz, eu acredito que ela é reproduzida e tem ressonância em muitos setores sobre a situação do governador Jerônimo, mas, como o senhor disse, inclusive conversando aqui, existe Lula, né? E aí, quando o Lula se apresenta, o cenário todo muda favoravelmente ao PT e àquele que está na posição de candidato a governador. Como enfrentar esse fenômeno Lula na Bahia? Com muita comunicação, para mostrar às pessoas que ali na fronteira, no Espírito Santo, onde as pessoas estão indo bem, eles não votam em Lula. No Espírito Santo, Lula não ganha eleição. Ali na fronteira em Goiás, um estado que está se desenvolvendo, as pessoas não votam em Lula. Só votam em Lula do lado que está dando certo. Lula é fruto dos estados menos desenvolvidos. Se fosse o critério americano, onde os estados elegem delegados, ele não teria sido eleito. Quem desequilibrou a eleição. E nessa eleição é pior, porque hoje Lula está mais fraco ainda fora da Bahia. Ele está muito fraco no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, onde o governador está muito bem. Ele está muito fraco no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, São Paulo. Ontem saiu pesquisa de São Paulo. E as pesquisas nacionais estão mostrando que ele perde para todo mundo, até para quem não é candidato. Né? As pesquisas estão mostrando que ele perde para
para Ratinho, ele perde para Tarcísio, ele perde para Michele, Michele. Então, ele perde para todo mundo. Claro que ele é uma pessoa que tem uma capacidade política, vai continuar. Tem um bom marqueteiro, que é um baiano, mas marketing não ganha eleição sozinho. Ele pode até, certas horas, prejudicar, mas a eleição tem que ser, né, tem que ser enfrentado. O meu diálogo é o seguinte: eu vou enfrentar Lula. Eu represento o lado da Bahia, o interior da Bahia que é conservador. Eu sou contra essas pautas que o PT tenta levantar, que são pautas contra a família, desune a família. Eles, como se quisessem governar a educação das crianças. Não, as crianças são governadas pelos pais. Os pais podem ser orientados, mas eles governam as crianças. Então, respondendo a sua pergunta, enfrentá-los, enfrentar Lula. E não só achar que Jerônimo é que decide a eleição. Jerônimo, sem Lula, nem é candidato, nem é candidato. Se Lula, por acaso, que Deus permita que não aconteça isso, não for candidato, Jerônimo não vai ser candidato também, não. Ele não tem nenhuma chance. Nem ele, nem Rui, nem Wagner. Eles perdem a eleição. Porque o 13, aliás, eu não tenho nenhum preconceito contra a atuação dos senadores. A Bahia tem senadores que trabalham. Não. Eles seguem a linha deles. Eu não estou querendo atacar, mas segue a linha do Lula. Wagner é líder do Lula. Né? Então, eles não têm nenhuma chance na Bahia sem Lula. E Lula terá a última eleição dele agora, se Deus permitir. Mas será a pior eleição dele. Ele ter levado o Brasil ao caminho que não é bom. O Brasil está mais próximo da Venezuela do que estava antes. Né? Você não tem na geopolítica internacional, eu tenho me dedicado muito a isso, há uma dificuldade muito grande, porque tem o polo da Ásia, comandado pela China, tem o polo do Ocidente, os americanos, da Europa e da América do Sul. Eu não posso tomar lado. O meu lado, Barão de Mauá, o Barão do Rio Branco, que é o grande patrono do Itamaraty, dizia: o lema da nossa diplomacia é em todo lugar, o Brasil em primeiro lugar. O Lula se equivoca e vai para os lugares achando que no BRICS é o BRICS em primeiro lugar e fica falando de acabar a moeda. O Brasil não tem, usando a linguagem do Itamaraty, nós não temos reserva de poder para tentar alterar o comércio internacional. Então, faz isso para prejudicar o Brasil. é uma O brincadeira. responsável por esse tarifário somos Luiz Inácio Lula da Silva e seus assessores internacionais. É, deputado, a gente, quando o senhor fala aí sobre como enfrentar Lula, o senhor se refere a pautas aí tradicionais do PT e da esquerda e ressalta a defesa de determinados valores aí que estão muito associados ao segmento conservador, ao segmento hoje bolsonarista, né? O senhor, que tipo de relação o senhor imagina que pode estabelecer com o bolsonarismo? O senhor pode se tornar, na Bahia, um candidato desse segmento? Olha, eu não gosto de me rotular como nenhuísmo. A minha última conversa com o Antônio Carlos Magalhães foi em torno da política do Democratas na Bahia. Nós estávamos discutindo quem seria o presidente do Democratas na Bahia e o Antônio Carlos estava querendo apoiar meu querido amigo Jorge Cury. Eu disse a ele: olha, nós estamos cometendo um erro. Nós temos que botar como presidente o Paulo Soto, e que ele é o candidato a governador, ele foi candidato, inclusive, a governador. Ele disse: mas o Paulo Soto quis criar o sotismo. Digo: o senhor sabe que eu não sou carlista, embora seja seu amigo. Nunca lhe traí, nunca vou lhe trair. Gosto muito do senhor. Eu iria ser sotista? Eu não sou legalista nem sotista, e nem bolsonarista. Agora, as teses do governo de Bolsonaro, a grande maioria delas, são teses que eu defendo. E eu diria, estou afinado com as ideias do presidente Bolsonaro. Acho que ele é o principal eleitor de direita do Brasil. Tenho um grande respeito por ele. É meu amigo, foi meu colega durante 28 anos. Não é pouco, 24 anos, não é pouco tempo, não. Na Câmara dos Na Deputados. Câmara dos Deputados. Chegamos juntos, então saímos juntos praticamente. Eu fiquei um tempo fora, mas foi o mesmo tempo, 24. Portanto, ele é elegível. Se ele fosse elegível, eu discutiria o nome dele, mas ele é importante no apoio
a qualquer candidato de Como direita. é que o senhor vê esse processo contra ele? Ele agora está em prisão domiciliar. Não tenho dúvida que está havendo um processo político. O Justiça brasileira saiu da caixa. Ela primeiro colocou o Bolsonaro inelegível por algo inexpressivo, reunião com embaixadores. Isso é uma vergonha. Isso depõe mal contra a justiça brasileira do exterior. E agora vai um processo também puramente político, comandado por um juiz, que é juiz, delegado, promotor, soldado, tudo. Entregaram ao Alexandre de Moraes o direito de julgar o presidente. Os outros deixaram ele lá. Portanto, não há dúvida que Bolsonaro está tendo um julgamento político. Tá certo? E ele vai sair disso depois, porque ele vai ser amnistiado. Não, no futuro, agora eu não sei, mas vai ser, porque nitidamente é um processo que não segue. Eu não sou advogado, você é, o Castelo é. Não tem, você pode dizer, é importante ele falar, Sim, sim. não se sustenta porque não segue o devido processo legal, ou não. Hã? Concordamos com A isso. palavra, a validade é dele, não é minha, não. Hã? Mas, não sei, então, ao mesmo tempo, o promotor manda no promotor. Olha, reclamaram do É passado uma que situação atípica, realmente. Mas E recorrer a a quem gente, agora? já viu, recorrer ao Fórum Internacional. Aliás, quando o Lula foi condenado, o Fachin queria recorrer ao Fórum Internacional. Os fóruns internacionais estão todos contestando isso. Todo mundo sabe, até as crianças da escola, lá da França, da Inglaterra, de qualquer país, da Índia, sabem que é um processo político. Bolsonaro está sendo afastado dele. Aliás, o judiciário brasileiro colocou Lula na eleição com um gol de mão, porque Lula estava condenado, foi um gol de mão, foi candidato, está eleito, está governando, eu respeito, porque ele foi eleito. Agora está querendo tirar Bolsonaro de gol de mão de novo. Então, está errado. Eu vou muito claro. O Bolsonaro está sendo fruto de um processo sem o devido processo legal e com um juiz que o odeia. E o juiz e os policiais. Imagina a loucura da Polícia Federal de pedir para vigiar o Bolsonaro dentro de casa. A mulher não podia sair mais de roupa, tinha que botar, De roupa se íntima. arrumar para sair. Pedido até de Lindbergh, não foi? Mas Foi. aquele Lindbergh pedisse, ele é político, pode pedir. E eu conheço ele é extremo, é meu amigo, inclusive. é um Né? extremista. É extremista. Eu salvei ele de muitas coisas, querendo brigar quando ele chegou logo lá. Tanto que eu tenho uma relação com ele. Ele pode pedir, que não pode fazer, que pedir é o delegado, não pode pedir a polícia. É um demérito para a Polícia Federal Brasileira, que eu respeito muito e sempre defendi no Congresso. Mas como o senhor disse, esse tipo de modelo, esse tipo de processo que atropela ritos, a gente sabe como é que termina, né? Apesar dos estragos que faz durante seu curso, mas no final das contas as pessoas terminam. Termina radicalizando, aí vem um outro querer o impeachment do ministro, entendeu? O impeachment de todo mundo, isso não é bom. Em razão, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, através de alguns juízes, ter saído da caixa, virar um militante na linguagem, digamos assim, do direito, aqui diante de um grande advogado, Castelo Lucas, eles estão com ativismo judicial exagerado. Esse ativismo judicial exagerado termina radicalizando também no Congresso, onde há uma tendência muito forte para querer tirar o impeachment de ministro. Essa é a reação natural das coisas. O que eu espero é que o novo presidente da República ponha isso em ordem, porque há uma desarrumação no check and balance, no balanceamento Freios e contrapesos. freios e contrapesos aí do Brasil, onde o poder executivo está enfraquecido. Não é o Lula, não. O poder, quem assumiu o presidente vai ter que recuperar o poder do poder executivo. Então não governa. O poder judiciário saiu da caixa. Está decidindo sobre lei, sobre pode cobrar IOF, não pode cobrar. Isso está errado. Então o poder judiciário tem que voltar para a caixinha deles. O poder legislativo tem que se impor, não está se impondo tanto, tá certo? E é assim que funciona a democracia. Gastando. Mas não está. Gasta o que ele gasta, o que o Poder Legislativo gasta com essas emendas, é coisa muito pequena diante do orçamento nacional, que está todo comprometido. O orçamento brasileiro é um orçamento comprometido, engessado, que não permite investimentos. Não é à toa que você tem que endividar todo ano. A dívida pública só cresce.
Então, o poder legislativo está enfraquecido. Você não imagina que coisas que estão acontecendo aí hoje não aconteceram no passado, porque havia uma, digamos assim, uma imposição de autoridade maior do poder legislativo, maior do poder executivo, e o poder judiciário, importantíssimo, ficava no seu lugar. Mas é difícil a situação, né? Porque os ministros do Supremo ficam lá por anos. O presidente passa, aí o cara que é eleito fica com medo, receio de. Mas É, no passado era assim, e eu me lembro muito bem que os poderes se respeitavam. Eu vou lhe citar um exemplo. Uma vez o ministro de Direito, que você deve ter conhecido, um grande ministro supremo, sim, quis falar comigo sobre uma emenda constitucional que eu fiz em relação à idade da compulsória. E ele me pediu audiência. Eu, que como era amigo dele, e achei que a entrada do ministro Supremo no Congresso não seria conveniente, disse: "Ministro, eu vou visitá-lo, vou tomar um café com o senhor". Porque havia um respeito mútuo, aliás, há um respeito. Eu me dou bem com muitos deles, e muitos deles estão incomodados. Os excessos de Alexandre, que foi meu colega no PFL. Alexandre não é comunista, não é de sim. esquerda. Alexandre não é de esquerda, ele nunca foi. Ele era o homem do PFL. Foi meu colega no PFL, foi secretário do governo de São Paulo e da prefeitura, Depois foi foi no ligado ao PFL. Temer, também, né? Temer não Ele é, que não foi indicou ele, Temer né? que indicou ele, não era um cara de esquerda, não. Ele está, porque ele assumiu uma postura do que ele diz ser defesa da democracia, que está enfraquecendo a democracia. Teria que haver uma distribuição de tarefas e não tudo cair na mão dele. Fica uma está ficando claro que é uma perseguição. Ou seja, o juiz não pode ter ódio do réu, nenhum réu. Tô certo? Qualquer juiz, seu pai, que é o grande juiz, não pode ter ódio do réu. Tem que ter compaixão com o réu. Ser duro, sim, mas não ter ódio. Então, ele está mostrando ódio, aquela coisa da perseguição, isso é ruim. Agora, deputado, veja, acho que é um momento, digamos assim, inaugural para essa situação de choque entre os poderes ou de hipertrofia de determinados poderes aí, como o senhor está falando, especialmente do judiciário. O senhor não acha que, voltando no tempo, é possível identificar exatamente esse momento como um momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a escalar, e isso foi logo no início do seu mandato, um discurso contra o judiciário? Quer dizer, eu me lembro muito claramente daquela fala do filho dele, o Eduardo, dizendo que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. Quer dizer, não me lembro de ter visto nenhum presidente eleito do país se referir ao STF dessa forma. E a partir daí nós vimos, né, uma série de discursos ou de comportamentos que levaram também a um ambiente de extremismo muito forte, e a gente pode voltar mais no tempo e vai encontrar também elementos desse extremismo na própria gestão petista, né, nos discursos de Lula, naquele triunfalismo de que nunca na história desse país, né, da herança maldita contra Fernando Henrique. Você não acha que também houve aí quer dizer, um poder, na verdade, avançou muito, ainda que retoricamente, contra os demais, e isso gerou uma reação que hoje saiu do controle? Não há dúvida de que todas, eu sou engenheiro, né? Engenheiro, então toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. E muitas vezes até superior, porque se você bate numa mola, ela dá uma reação superior ao que você bateu. Então você tem que olhar que há realmente uma. Isso não surgiu, não foi combustão espontânea, foi uma série de proce- uma série de processos que não ocorreriam com um governo com autoridade. Um governo sereno, um governo que nós precisamos voltar à serenidade. Nós precisamos ter pessoas que governem com serenidade, que governem com equilíbrio e governem com diálogo. Só não pode dialogar com o crime. O crime organizado não pode dialogar. E tem que ser tratado como terrorismo. O PCC, Comando Vermelho, são organizações terroristas. Os juízes têm medo, os promotores têm medo e têm razão para ter medo. Em estado da Bahia, hoje é um estado com uma grande influência nos poderes
inclusive, não tenho pessoas lá ligadas, mas com medo. O medo desse grupo organizado tem que ser enfrentado. O resto é diálogo. A política se resolve com diálogo, com negociação. Agora, o crime não. O crime se resolve com confronto. Queria te fazer uma pergunta, até voltando a essa questão que eu falou do recesso do ministro Alexandre de Moraes. O senhor concorda com a aplicação da Lei Magnitsky nele? Acha que é um caminho que talvez possa freá-lo em algumas decisões, principalmente contra o Bolsonaro e também o bolsonarismo? Eu não. Eu acho que a soberania nacional é fundamental. O Brasil é um país soberano. Os excessos do presidente dos Estados Unidos, excesso ele não. Acho que ele está errado e os presidentes dos Estados Unidos também estão errados. Eu, ele não é um terrorista, ele está cometendo erros sucessivos. Acho que está movido por uma força que o transformou num juiz que não pode sair. Olha, tem algo errado. Um juiz não pode ir num lugar público. Ele consegue, no máximo, ir no restaurante de luxo de São Paulo. Tá? Um restaurante muito caro, daqueles que é pouca gente, que só tem gente que vai pagar mais imposto de renda agora. Como é que faz para botar esse pessoal todo de volta para caixa? Acho que a Porque quem autoridade, saiu, a já autoridade, está bem longe a de ter autoridade, feito. a autoridade do presidente eleito faz muita diferença. A autoridade de um presidente que chegue lá no seu cargo, se imponha presidente, chame eles para conversar e diga, olha, vamos seguir a linha. Tenha uma liderança, não mandar, mas tenha liderança no Congresso. Porque o que está vendo hoje é Lula se aproveitando disso Sim. de alguma forma. Ele governa hoje com aliança, não com o Congresso, uma aliança com o Supremo. Está errado. Ele não pode ir ao Supremo pedir tributo. O Supremo não foi criado para criar imposto. Não é lá que se cria imposto. Agora, essa semana que vem, as próximas semanas, vão voltar o aumento de imposto. É no Congresso que volta o aumento de imposto ou diminuir de imposto. Eu sou favorável a diminuir imposto. Tu propus aqui diminuir que é o IPVA da PVA. Baiana, mas vou propor outros. Acho que tem que baixar a bolinha. A Bahia não pode cobrar mais imposto que os outros. Senão as pessoas fogem da Bahia. Vão fazer compra fora. Pega um carro em Teixeira de Freitas, em Eunápolis, Porto Seguro, vão fazer compras em Vitória, em São Mateus, que é mais barato. Então, acho que autoridade é tudo. A autoridade muda. Aliás, se você estudar, você deve ter estudado a história do presidentalismo americano e do brasileiro também. Há sempre alternância de poder. Quando o presidente é forte, se impõe, tem autoridade, tem respeito, os outros poderes voltam para a caixinha. Quando o presidente vai perder essas condições, vai até cassado. No Brasil, eu tive a oportunidade de votar contra o meu gosto. 2 impeachments. Eu votei o impeachment de Collor e votei o impeachment de Lula. No impeachment de Collor, inclusive, eu briguei com o Antônio Carlos. Depois não voltamos às pazes, porque ele queria que votasse a favor de Collor. Ele tinha suas razões. O grande líder, Luiz Eduardo, também foi contra. Porque foram cometidos excessos também no processo do Collor, na época. Tanto é que os grandes autores do processo depois foram vítimas. Veja a história. Todos comandaram um processo de impeachment de Collor, depois foram cassados. Sim. Quem sai da caixinha se expõe. Se você está na instituição, procure cumprir o papel da instituição. Agora, deputado candidato, né? Dá o senhor como candidato do novo, Pré-candidato. Para pré-candidato não, do novo, para não ter os pré- problemas no TRE. pré-candidato. O erro é meu, não é do senhor, não. Quem está colocando sou eu como jornalista. Mas veja, é, pré-candidato, né? Porque não se fala pré-candidato, candidato Mas você pode falar, eu não. pode falar. É, veja, nós durante, pelo menos, desde 2018, né, pelo menos, eu acredito, que a gente vem tendo aí uma polarização entre o governo e um candidato de oposição, né? E essa liderança na oposição foi assumida pelo ex-prefeito Assemineto. O senhor agora surge como uma alternativa também no campo da oposição. Como é que o senhor avalia isso, né? O surgimento de um nome novo, né? De uma candidatura nova no campo da oposição. Eu não vou me referir a de João Roma lá em 2022, porque a gente sabe que foi uma candidatura arranjada. Eu acho que a candidatura do senhor tem outro caráter. Ela
ela parece com um caráter muito mais orgânico do que aquela de João Roma naquele momento. Mas o que que o senhor imagina que está surgindo uma nova candidatura no campo da oposição para ampliar aí as críticas ao modelo vigente há quase 20 anos no Estado? Sabe, você vê que, além do partido ser novo, eu estou colocando coisas novas. Eu estou dizendo que tem que combater o PT, não é o governador. Isso não é um personalismo. Eu não votaria no 13. O 13 é que faz mal à Bahia, o 13 é que faz mal ao Brasil. E quem comanda o 13 não é Jerônimo, quem comanda o 13 é Lula. Então nós temos que derrotar nacionalmente Lula, e a Bahia tem que ajudar a derrotar Lula. E aqui nós queremos construir uma candidatura que tenha que veja isso de frente. Da mesma maneira que eu quero enfrentar o crime organizado, da maneira que se enfrenta o crime, é claro, não é a mesma coisa, eu tenho disposição de dizer que vou enfrentar o PT e mostrar que a Bahia e o interior da Bahia, sobretudo, não são de esquerda. Eles usam, por exemplo, o semiárido como quintal político, mas não fazem nada pelo semiárido. Não há um programa do semiárido. Os canais que eu mencionei, inclusive o canal do Platô de Irecê, que é a grande esperança de Irecê, o próprio projeto de irrigação do Baixio de Irecê, praticamente abandonado. Então, eles deixaram o semiárido como quintal e foram fazer outras coisas. No discurso, porque na realidade não acontece nada. Então, minha proposta é uma proposta diferente. Não tenho nenhuma crítica a Semineto, com quem me dou muito bem, mas eu estou colocando uma coisa diferente do que vem sido colocado até agora. Né? Eu não sei o que é que tem sido colocado pelo candidato João Roma, pelo pré-candidato João Roma, mas eu tenho visto posições do candidato a Semineto, eu, de um modo, com algumas eu concordo, com outras não. Portanto, ele tem lá seus motivos de apresentar. Certamente ele vai discordar de algumas minhas também, mas Perfeito. Mas é eu queria perguntar importante. ao senhor, como é que está a sua relação hoje com a Semineto? Porque, só fazer só um resumo rapidamente, para eu entender a pergunta, na eleição passada, o Neto ele foi prejudicado pelo João Roma, né? Até se a gente fosse calcular a votação do João Roma junto com a do Neto, Neto hoje seria governador da Bahia. Será que Neto hoje teme essa candidatura também do senhor, visto que o próprio João Roma já falou que prega muita união, já tem algo aí especulado referente a ele compor a chapa no Senado. Você acha que o Neto também teme que se repita, no caso 2022, agora trocando as figuras, né, no caso do Roma para do senhor? Olha, o segundo turno foi feito para se encontrar, não é certo? Não podemos nos encontrar no segundo turno. Se for necessário, no primeiro, eu aceito o apoio de qualquer um. Agora, o segundo turno foi feito para fazer acordo, tá certo? Nós não temos necessariamente de ter. E o meu partido fica sem candidato? Eu quero organizar o partido na Bahia. Nós vamos ter um senador eleito no Rio Grande do Sul, nós provavelmente teremos um senador eleito no Paraná, podemos ter governador no Paraná. Nós estamos fortes em Santa Catarina. Quero trazer o partido para a Bahia, quero organizar. Sou candidato para mostrar que há um partido novo, partido que faz oposição ao governo federal, que não está no governo, que o prefeito da Semineto, aliás, tem reclamado muito, porque ele está tendo um incômodo. Sim. O partido dele está no governo, tem ministro, tá certo? Então, é um problema. Eu não tenho ministro no governo, mas eu não descarto conversar no segundo turno. Nós vamos conversar no segundo turno, porque eu não vou ficar com o PT. Aliás, na eleição passada, eu nunca o traí, fui lá e disse: não vou votar com você, porque você não tem candidato a presidente da República. E a Bahia não vai ficar fora do Brasil. Nós temos que fazer oposição a Lula. E ele não fez oposição a Lula no primeiro turno, e eu não votei nele. No segundo turno, como ele foi para o segundo turno com o candidato do PT, eu fui a ele e disse: estou apoiando você, mas vou apoiar Bolsonaro. E apoio Bolsonaro contra Lula. Eu jogo tudo aberto. O senhor estava, então, entre aqueles que defendiam que ele apoiasse o candidato Jair Bolsonaro, desde o primeiro turno. Se ele apoiasse Jair Bolsonaro, Bolsonaro seria o presidente da República. Ele poderia não ser o governador da Bahia, mas Bolsonaro seria o presidente da República. Porque Lula não teria a vantagem que teve na Bahia. Você não pode querer juntar votos. Eu não vou dizer que eu não quero quem vote Lula votar em mim. Pode votar. Mas eu não vou dizer que o modelo do PT está correto. E eu nem vou também brigar com prefeito nenhum, porque ele está apoiando o governo do Estado, está apoiando porque o governismo é sobrevivência.
Governismo é sobrevivência. O sujeito vai para lá porque precisa dar um emprego para a filha, para o cunhado, para o genro, porque ele precisa ter algum controle de alguma obrinha no município. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que o senhor pretende tratar esses prefeitos que hoje estão sendo atraídos pelo campo do governo. Parece que, não sei se os cálculos são verdadeiros, são mais são quase a maioria, né? Eu vou tratar o povo da mesma maneira que Flauti Pires fez. Não me lembro na eleição do grande Josafá Marinho disputando com o Valdir Pires, o povo dizia: já bebi, não, já comi, já bebi, vou votar em Valdir. Porque prefeito tem muita influência na eleição de deputado. Na eleição de governador e de presidente é o povo que escolhe, eu vou trabalhar o povo. Eu queria perguntar ao senhor sobre o seu filho, né? O seu filho, o vereador Alexandre Aleluia. Ele surgiu, assim, talvez foi um dos pioneiros do bolsonarismo aqui na Bahia, com muita relação, inclusive, com o deputado federal licenciado Rogério Eduardo. Só que, no entanto, a gente vê, eu não sei se eu posso falar afastamento do Aleluia filho, no caso, do bolsonarismo, mas não está na mesma temperatura que ele surgiu, né, quando foi assim um pioneiro, pelo menos em cargo eletivo, a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que está a relação hoje do Aleluia no PL? Ele fica no PL, vai para o Novo, vem candidato? Como é que está essa busca também aí para trazer um grupo, né, não só dos Aleluias, mas um grupo que, como o senhor falou assim, busque também a tranquilidade no Brasil, mas que também faça oposição aqui na Bahia ao PT? Olha, o Alexandre Aleluia, ele continua defendendo as mesmas teses, ele é um conservador cristão, muito praticante da religião católica, com muito respeito às outras religiões cristãs, e tem uma formação muito sólida nesse campo, e num dado momento teve um trabalho muito próximo do, do deputado Eduardo Bolsonaro. Hoje ele continua com o trabalho dele, não tem participado dessa ação internacional do deputado, porque até ele não tem nem diálogo, ninguém conversa com ele está conversando lá fora, Você só fala mas inglês. ele fala inglês muito bem, eu falo inglês. Eu falo inglês, mas não é tão bem assim. Fazer uma palestra em inglês, eu tenho que pedir desculpas antes, desculpa depois, mas eu faço a palestra em inglês, me viro. Meus netos dizem: o seu inglês é horrível. Eles falam melhor do que eu. Meus filhos falam Mas eu uma me coisa. comunico. Meu vocabulário é melhor do que o deles. Mas então, Alexandre, ele foi eleito pelo PL, e ele, como eu, somos pessoas respeitadores, ele vai respeitar o PL, vai dialogar com o PL, e, eventualmente, se for candidato, ele tem que ter de comum acordo com o PL, ele tem um mandato, e ele se sentiria confortável no novo, mas isso é coisa para o futuro. O importante agora é minha candidatura, a dele, se vier, verá depois. Carlos, chegamos aí a mais de uma hora de conversa, enfim, essa conversa é muito agradável, muito esclarecedora e enriquecedora, na verdade, porque o senhor, além de ser um político, é uma figura, é um intelectual da política, todo mundo sabe disso, todo mundo respeita imensamente o senhor, e é sempre bom conversar com o senhor. Eu queria agradecer imensamente o fato de você ter vindo aqui para bater esse papo com a gente, dizer que o espaço está aberto para a gente retomar essas conversas. Imagino que a campanha, dado o momento em que o senhor está se lançando e pelas discussões que a gente vê aí, inclusive na cidade, no estado, a campanha vai estar começando cedo, né? Então a gente vai ter aí muito assunto para trocar nesse período até 2026 e ver, inclusive, como é que essas forças de oposição vão se organizar para enfrentar o petismo e Lula, né? O lulopetismo. Nós vamos nos organizar para isso, pode ter certeza. Mais uma É, vez, muito obrigado, deputado. Quero agradecer também, se permitir, agradecer ao Lucas, mandar um abraço para o meu querido amigo, seu pai, agradecer a você, Flávio, que ilustrou essa nossa conversa. Eu fiquei mais tranquilo em falar das questões do direito, porque estou aqui ao lado do Sim, advogado. Eu sou engenheiro, embora tenha sido presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o que é uma heresia. Mas o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Paulo Aze, que também é engenheiro e está fazendo um bom trabalho, sabia? Os Os engenheiros, engenheiros pensam é, logicamente, né? os que pensam, né? Ele pensa, o meu amigo Paulinho pensa, é um bom deputado e um bom amigo. Muito obrigado a vocês.